E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Minha vida tá uma loucura e mesmo assim eu quero aproveitar que eu tô com esse tempo livre para compartilhar algum conhecimento com vocês que eu acho que pode ser útil para algum de vocês algum dia na vida de vocês. Não quero me colocar como especialista, muito pelo contrário, eu não só tenho feito cagada, como tenho levado pessoas a fazerem cagada no mercado. Então, pelo amor de Deus, não sigam conselhos, não saiam comprando o que eu tô comprando, porque vocês vão se foder. Mentira, nem tanto assim, mas enfim. O que eu tô passando aqui para vocês não é uma diquinha de investimento, é uma maneira de enxergar, uma maneira racional de enxergar. Por quê? Porque eu vejo que vocês têm ranço ou têm paixão por fundos de agências, por exemplo, e a gente não pode ter ranço e nem paixão por nada, porque dinheiro não tem sentimento. E você tem que olhar para as coisas da forma mais técnica possível. Um fundo que me fez perder dinheiro vai ter o meu ranço para sempre, de maneira que eu fique para sempre longe dele? Não. Um fundo que me fez perder dinheiro está me atraindo novamente, porque agora eu posso ganhar dinheiro nele. Não tem problema nenhum nisso. E aí, se você conseguir olhar para o fundo de maneira desapaixonada, a sua probabilidade de sucesso talvez seja maior. O que o fundo de agência... Ele na verdade é um tabuleiro de xadrez de 3 jogadores. Não estou falando que isso seja viável, não estou dizendo que isso seja divertido, não estou dizendo que isso seja maravilhoso, mas o seu racional dentro de um fundo de agências, seja ele qual for, ele tem que ser de um jogador de xadrez num tabuleiro de 3 jogadores. E por que é importante você saber isso? Porque você tem que ver que você tem conflitos de interesse num fundo de agência. Por que você tem conflito de interesse? Porque todos os fundos de agência, eles começaram, na verdade, com a agência decidindo vender os imóveis. Para quê? Para investir esse dinheiro em alguma coisa que renda muito bem e que seja livre de imposto. E para declarar o pagamento do aluguel como uma despesa financeira. Para quê? Gente, a nossa lei tributária ela é feita para complicar a coisa o máximo que você puder, para contratar gente muito cara, técnica especializada, para encontrar o máximo de brechas possíveis. Então, quem tem muito dinheiro contrata excelentes profissionais, encontra as melhores brechas e deixa de pagar imposto. E quem não tem o conhecimento técnico e quem não pode pagar o bom profissional, se lasca e paga mais imposto que todo mundo. Ademais, nós temos a inflação, que é um imposto que tira muito mais do pobre do que do rico. Porque enquanto o pobre ele está comendo 80% ele está se alimentando com 80% do dinheiro que ele recebe, o rico ele está se alimentando com 0,2, 0,3, 0,5% daquilo que ele recebe de rendimentos livres de impostos, e portanto o imposto que ele paga no fim das contas é ínfimo, é ridículo. E a gente ainda discute, né, isenção de imposto sobre dividendos, o que é uma coisa absurda, que não faz o menor sentido, mas já que a gente não pode impedir isso, então que a gente usufrua disso. Tudo bem, minha cabeça foi muito longe, mas eu quero que vocês imaginem o seguinte: imagine que o Banco do Brasil ele tem todas as agências dele, aí ele vende para o fundo, e você compra cotas desse fundo. O que acontece? Quando o Banco do Brasil ele vendeu todas as agências, esse fundo abriu, e o que o Banco do Brasil fez? Ele comprou cotas desse fundo. Por quê? Porque ele quer poder votar nas assembleias. Olha que interessante. É porque o Banco do Brasil é filho da puta, capitalista, nojento, desgraçado? Não, é porque ele é inteligente. E as agências da Caixa fazem a mesma coisa, fundos de hospitais fazem a mesma coisa, fundos de qualquer coisa que seja. Ele vai vender os terrenos, mas ele vai ter participação grande no fundo para poder votar nas assembleias. E nessas assembleias ele vai votar contra ele. Quando tiver uma assembleia aqui dizendo a gente vai aumentar o aluguel das agências do Banco do Brasil porque os caras estão batendo recorde de lucro, quem que vai votar lá junto com você para ver se vão aumentar o aluguel ou não? Vai os donos do hospital, os donos das agências bancárias, os donos da loja, da rede de loja, seja ela qual for. Eles vão lá e falam assim: não, pô, o Brasil está em crise, não aumenta o aluguel dos caras não.
Só que aí você foi lá, entrou nesse fundo e você comprou 10 cotas. E aí esses caras aqui, eles têm 150 mil cotas. Aí você fala assim, o meu voto é sim, aumenta o aluguel dessa desgraça aí. Seu peso é 10. Aí os caras cotistas desse mesmo fundo que você tá, você fala assim, não, não aumenta não, os caras estão em crise, o Brasil está em crise. Pô, facilita pros caras, dá um desconto para eles no próximo contrato. Aí o seu peso é 10, certo? Porque você tem 10 cotas. Aí o peso desses caras falando aqui é 150 mil. Quanto tem no mercado sobrando? Né? Tem um monte de gente que não se deu o trabalho de ir porque achou que ia perder para os majoritários. Tem gente que compra o fundo e esquece que tem, nunca mais vai ver. Tem cara que lê e-mail de assembleia que foi convocada, não se dá o trabalho de saber o que vai ser votado. Eu não me preocupo em saber que data que vai ser, eu não me preocupo em comparecer à Assembleia, mas eu me preocupo em saber o que está sendo votado, porque se for uma coisa monstruosa para o fundo, aí eu vou lá. Aí eu vou lá, mesmo que o meu peso seja ínfimo, eu vou me manifestar. Mas a grande maioria não se dá o trabalho. Então você fala, Fausto, mas então tem que ser muito imbecil para investir num fundo imobiliário de agências, porque a gente sempre vai perder. Sim, mas você tem que entender também que a coisa, ela não pode ser escancarada. Ela não pode ser escancarada. E, por exemplo, imagina se o Banco do Brasil ele decide mudar todas as agências dele principais de endereço da noite para o dia. Pensa na sua avó, na sua tia, na sua sogra, que está acostumada a ir lá no Banco do Brasil falar com o gerente quando ela tem alguma coisa para resolver, porque até hoje ela não confia naquele aplicativo. Se sair aquela agência lá do Paço Municipal, perto da Igreja da Matriz, no centro da cidade, e for para outro lugar, a sua avó, a sua tia, ela vai falar assim, cara, não é mais a mesma coisa, esse banco perdeu a credibilidade, eu vou pro Nubank. Muita gente fica no Banco do Brasil pela tradição consolidada, pelo nome, pela agência física que está lá. Então muitas cidades do Brasil querem fechar todas as agências do subúrbio, mas aquela agência do centro eles querem preservar, então eles não querem fechar aquilo. E o fundo, o banco, ele não pode pressionar o fundo de uma maneira em que os cotistas eles decidam queimar colchão para impor as questões que eles querem. Por quê? Porque os cotistas eles podem entrar na justiça, eles podem trocar a administração do fundo, eles são donos desse dinheiro. Aqui os caras têm preguiça de fazer, mas eles podem fazer isso. Então, as medidas que... Lembrem daquele meu professor de karatê que falava assim, quando você for no campeonato, você tem que entender que o juiz, que também é professor de academia, porque são vários professores de várias academias que vão lá fazer o campeonato, vão fazer o campeonato. Cada luta tem 3 juízes. Quando um professor é juiz de uma luta que envolve o aluno dele, ele sempre vai tentar favorecer dentro daquilo que é justificável ao aluno dele. Isso é uma lição que eu aprendi muito cedo na vida. Ou seja, quando você vai lutar com um cara que o professor dele é juiz, você tem que dar o golpe de forma clara, óbvia. Para quê? Para ficar ridículo para o professor dele dizer que não foi ponto caso ele tenha que dizer isso. Porque numa situação de ambiguidade, numa situação em que os 2 golpes entraram e que os 2 mantiveram uma postura e o professor tiver que dizer qual que acertou primeiro, ele tem a vantagem da dúvida da interpretação dele. Ele vai ter mais outros 2 juízes, sim, mas você tem que entender que você vai lutar contra um interesse ali que existe. Isso é humano, não adianta você chegar e falar assim, mas o cara é mau caráter, porque se você fosse juiz e seu filho estivesse lutando, você não ia roubar escancaradamente para ele, mas no momento de dúvida, você diria, eu acho, na minha consideração, de acordo com o meu julgamento, o ponto foi do meu filho, mas vocês digam aí, tem outros 2 juízes para me dizer o contrário e aí eu aceito. Vocês estão entendendo então que quando você tem um banco que tem um monte de agências que estão no fundo do qual você é cotista, tudo aquilo que eles acharem que é cabível exigir, eles vão exigir. Tudo aquilo que eles acharem que é escancarado, que vai ter uma crise de imagem, que vão trocar essa administração aqui, que eles vão colocar uma administração muito mais rígida e que vai trazer um problema de imagem para o banco, não vai ser feito. Então isso tem que ser precificado, e quando você for para comprar essas cotas desse fundo, você já tem que saber que esse cara aqui ele é muito pesado nas decisões do fundo que você está comprando. Só que, por outro lado,
eles têm a solidez da presença deles. Né? Então, são caras que não atrasam o pagamento, que pagam direitinho, que tendem a ficar durante muito tempo. Agora, o que eu quero que você entenda é, logo, já que esses caras aqui eles são muito poderosos, esse fundo aqui ele vai ser sempre seu inimigo, ele vai estar sempre contra você, você vai ser sempre um coitado? Não necessariamente. Imagina que dessas 60 agências que o fundo de agências do Banco do Brasil, por exemplo, ele tem, imagina que realmente para 4 delas realmente não dá, tá numa cidade lá, e os velhinhos já se modernizaram, os novos velhinhos eles já estão usando o aplicativo do Banco do Brasil, tá na Matriz, tá na Marechal, tá perto do Paço, tá perto da maior igreja, mas não vai ninguém. E já não precisa. E a imagem digital do Banco do Brasil já está tão presente que a cidade fica sem. Quando os caras querem ir realmente numa agência, eles vão inclusive na cidade maior, que está a poucos quilômetros dali. Então, vamos fechar. Realmente não tem como. Aí você fala, pô, Fausto, então aquele investimento que eu fiz está perdido. Eu vou perder grana e não adianta chorar, porque aí foi pro ralo. Não, porque esse imóvel, ele tem valor, ele está extremamente bem localizado. E embora ele tenha a fachada dele, o interior dele desenvolvido para uma agência bancária, nada impede que você transforme numa mistura de várias lojas, onde você coloca lá uma igreja, um crossfit, uma farmácia e um pet shop. Você pode fazer isso. E em cima você faz um monte de kitnets porque fica perto da faculdade, aí você aluga para os alunos da federal que está ali do lado. Você pode fazer isso? Pode. Tudo vai dar dinheiro? Vai. O fundo de agências vai poder gerir isso? Não, não vai poder fazer isso, porque ele não tem mandato para isso. Então, ou você faz uma assembleia para estender o mandato, ou então o fundo vai ter que vender, esse imóvel. É aí que acaba o ódio, né? Você já viu o Lula tirando foto com o Alckmin? Não é a coisa mais chuchuzinho que existe, assim, os dois juntinhos, um defendendo o outro. Gente que já falou mal, já falou palavrão, já insultou, já atacou. Aí de repente as coisas mudam e agora se amam. E pelo contrário, você não tem um monte de gente aí que falava que era o Bolsonaro de saia e agora fica falando genocida, que não sei o que. Político tem amor? Não, só eleitor tem amor. Político não tem amor por político. Aqui é a mesma coisa. Esse fundo que te passava umas desculpas esfarrapadas sobre o porquê de não subir o aluguel dessa agência aqui. Por quê? Porque a pressão desses caras aqui em cima dessa administração era muito grande, a chantagem era muito grande, o poder, a influência e não sabemos o que mais, porque eles eram muito grandes, você se sentia sempre deixado de lado. E aí o que acontecia? Os cotistas eles iam vendendo as cotas, desiludidos, e para vender eles aceitavam vender cada vez mais barato. E esse preço barato ele chegou num ponto em que convém entrar. Por quê? Porque o favorecimento do fundo das agências já está precificado no preço. Você já está comprando um negócio barato que já inclui a perda de valor do fundo diante das concessões que ele faz para os banqueiros. Mas quando você decide vender um terreno, esse cara aqui, ele quer lascar o fundo do jeito que ele queria 2 meses atrás, porque agora ele está dizendo, pô, o Brasil está em crise, está tendo guerra no mundo, vai ter eleição, não corrige o aluguel não, baixa aí, me dá um desconto para eu renovar o contrato com você, porque o negócio tá foda. Lembre-se, aí ele desiste e vai embora. Quando ele vai embora, esse fundo aqui, ele fala assim, agora eu vou vender esse terreno. Quem que é cotista desse fundo que quer que essa seja a melhor venda possível? Porque é ele que vai comprar? Não, ele vai vender para alguém, mas ele é cotista aqui, certo? Então, quando você decide vender uma agência, você vai ter você cotista de peso 10 e eles cotistas de peso 150 mil querendo votar para que esse fundo venda pelo melhor preço possível, fazendo a reforma que for necessária, mas para fazer um bom negócio. Então esse cara aqui, que hoje é seu inimigo, ele de repente se torna seu maior aliado. Então aí eu pergunto, os fundos de agência, eles são um mau negócio? São um negócio horroroso. E agora, existe uma oportunidade? Sim, por quê? Porque tá barato. Quem tinha que perder nesses fundos já perdeu vendendo a cota, desiludido para ir comprar a criptomoeda. Então quando você entra agora, você paga barato, tem um rendimento bom,
Não estou falando para todos e não estou mandando vocês comprarem absolutamente nada, senão vocês vão se lascar. E, e aí, na pior das hipóteses, por exemplo, eles vão continuar renovando os aluguéis. Se eles continuarem renovando os contratos dos aluguéis, você vai continuar recebendo os rendimentos. Quando eles disserem, olha, a gente vai sair dessas 4 agências, a gente vai sair dessas 5 agências, o que você vai falar? Meu Deus, que triste, que horroroso. Mas, olha que interessante, você é dono desses terrenos e aí você vai colocar para vender. E aí o que vai acontecer? Esses caras aqui, eles vão fazer de tudo para que essas agências sejam vendidas baratas, do jeito que ele queria que os aluguéis fossem o mais barato possível? Não. Esses caras aqui que querem o aluguel mais barato possível, agora de repente eles querem que esse terreno seja vendido pelo preço mais alto possível. E eles de repente de inimigos passam a ser seus aliados. E vocês todos vão querer vender esse terreno para o melhor crossfiteiro, para o melhor drogazileiro, para o melhor pet shopeiro, para o melhor pastor que tiver na cidade. Porque afinal de contas você tem um terreiro num ponto que é histórico e que é emblemático para todo mundo que mora ali. Existe fundo ruim? Não, existe um preço alto. Existe um preço caro. Então, quem entrou nesse fundo aqui e pagou 500 contos, se fudeu. Quem entrou aqui e pagou 515, se fudeu. Eu tô triste por quê? Porque eu entrei a 255 nesse fundo. E quando eu entrei em 255, eu falei, chegou no fundo do poço. Aí eu estudei o caso melhor e eu falei, caralho, vai cair mais. Aí quando eu comecei a gritar, eu falei para as pessoas que eu tinha influenciado, eu falei, olha, fiz merda, joguei errado, fiz a leitura errada, vai cair mais. Aí o negócio já estava em 247, 242. E agora ele está caindo mais ainda. Hoje, esse fundo, ele é ruim? Não. Hoje esse fundo ele não é ruim. O que existe? Existe um preço caro. Agora, você tem um fundo em que toda perda está precificada, o fato dele ser monoativo está precificado, o fato dele ser monoinquilino está precificado, ou seja, é um ativo só. Você vai deixar 80% da sua carteira nisso? É claro que não, você vai deixar uns 3, 5% lá. Por quê? Porque aí ele está diluído dentro da sua carteira. O fato dele ser monoinquilino e dele ser cotista é uma coisa ruim? Mas quando você pensa daqui 20, 30 anos na possibilidade desse hospital não existir, o hospital que é cotista do fundo, ele vai querer vender esse terreno barato se ele fechar o hospital? Não. O maior risco que eu vejo é esse hospital ele entrar em grandes dificuldades financeiras, parar de pagar aluguel. Eu duvido que a justiça vá fazer o hospital sair do terreno e levar os pacientes só porque você colocou o hospital na justiça porque você quer receber os aluguéis. Então existe risco? Existe. Tem um processo enorme que você precisa tomar consciência para saber o que está acontecendo lá? Tem. Só que tudo isso pode ser precificado e se você estiver fazendo a precificação disso hoje, você pode encontrar grandes oportunidades que podem te recompensar muito. Só que aí, se você está fazendo isso porque o cara te falou que é bom ou que falou que é ruim, você está errado. E se você chega para um amigo e fala assim, compra porque eu estou dizendo que é bom e não explica para ele o que está acontecendo, ou explica errado, aí você está fazendo um serviço como eu fiz para 2 pessoas próximas minhas. Pronto, eu confessei os meus pecados, mas tentei agregar um pouco de conhecimento na vida de vocês. Agradeçam o Zé Maria que faltou na aula dele, por isso um grande abraço.